Meus queridos, eu desejo a paz de Cristo a todos vocês que me ouvem. Nesta manhã eu desejo que o Senhor, no seu Espírito Santo, esteja presente no seu lar, na sua vida, nas suas decisões, e que o Senhor os guie em tudo que vão fazer, cientes de que estarão satisfazendo a vontade de Deus. Meus amados, para hoje eu gostaria quero falar sobre a noiva de Cristo. Algo que sempre a igreja fala, sempre as mensagens são ditas, sobre a noiva de Jesus, a noiva de Cristo. Ele virá buscar a sua noiva e assim por diante. Então gostaria diante disso dizer para vocês que realmente o Senhor virá buscar a sua noiva e não vai demorar. Como eu tenho dito, o Senhor está às portas mais do que nunca. É interessante quando eu ouço algumas coisas, eu vou tocar no assunto logo, porém quero agora ler o texto bíblico em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 9, que diz: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Para aqueles que o amam. Eu quero pegar um gancho aqui nesse texto e dizer a você que está agora me ouvindo, nós temos ouvido em redes sociais, e parece que está se repetindo constantemente, quase que diariamente, no Instagram e outros, um grande pastor que até respeitei muito, ou respeito em parte, pois não conheço pessoalmente, mas ele mesmo expressa, mesmo com toda a sua carreira, mesmo com toda a sua formação, com os títulos que tem, ele afirma categoricamente que o mundo não poderia ser condenado da forma como nós entendemos, porque senão Deus seria derrotado. É como se dissesse assim: a noiva o abandonou no altar. A noiva o abandonou no altar. Ele não conquistou o que ainda tanto queria. Mas eu pergunto, se Deus, sendo o Criador dos céus e da terra, onisciente, onipresente e onipotente, agora nós nos deparamos com alguém que diz assim que se muitas pessoas ou a maioria for condenada, como ficaria Deus? Ele perderia a guerra, ele perderia o combate e seria vencido. Mas, meus irmãos, eu estive refletindo um pouco, não fiz uma análise perfeita, mas apenas veio na minha cabeça. Como nós poderíamos explicar então o dilúvio? Noé pregou 1 século para que a nação se arrependesse dos seus pecados. E ninguém ouviu Noé. Nada passou de apenas deboche contra Noé e sua família. Até que ele concluiu, com 8 pessoas, a grande arca, onde o Senhor recolheu os animais de sua preferência. E veio o dilúvio. Eu pergunto, Deus perdeu? De todos que existiam na época, apenas 8 pessoas se salvaram. Apenas 8. Deus perdeu? Deus não vai perder nada, porque não houve arrependimento, houve uma rejeição a Deus. Nós estamos avisando há milênios que Cristo irá voltar.
temos mais gente que abandonou a fé do que gente seguindo Jesus Cristo como noiva do Senhor. Então eu pergunto claramente às pessoas: não mudou em relação aos dias de Noé? O que mudou? Nada. O deboche continua, as perseguições continuam, o abandono da fé continua, pastores se suicidam, outros se tornam devassos, outros avarentos, porque eles não crêem nem na volta de Jesus e nem na eternidade. Não crêem. Olham para a Bíblia, talvez não havendo como palavra de Deus, mas como mais um livro criado num período de 1600 anos, com seus 27 livros no Novo Testamento. E todos os demais anúncios dizendo sobre a volta de Jesus. Então eu te pergunto, será que a noiva está ataviada para receber Jesus? E o que Deus vai perder com isso? Não, Ele não vai perder nada, Ele é o Criador. Mas aquele que não olha para o Senhor será realmente repreendido, será punido por causa dos seus pecados, não importa quantos, mas sabemos que infelizmente é a maioria. Meus queridos irmãos, a Igreja de Jesus é apresentada nas Escrituras como tendo uma porção dobrada da glória, ou seja, como corpo de Cristo e como templo de Deus. A verdadeira glória do membro do corpo de Cristo, a Igreja de Jesus, é tão grande, tão imensa, que só podemos imaginá-la por meio de uma representação figurada. Por exemplo, quando o Senhor diz que somos o seu corpo, seu templo. A glória em si é algo que não se consegue descrever. No Novo Testamento há 7 parábolas do Senhor sobre suas bodas. Elas tratam do seu casamento com a noiva. Mas em nenhuma delas a noiva é mencionada, ela nem aparece. Ela ainda está oculta. Por quê? Porque a noiva do Cordeiro somente será revelada no arrebatamento de toda a Igreja de Jesus diante do tribunal de Cristo. Esse grande momento decide quem de fato pertence à noiva do Cordeiro e quem não pertence. Não é por acaso que a noiva só é mencionada no último livro da Bíblia. A esposa a si mesma já se ataviou. Como deveríamos nos esforçar mais ao nos dar conta da grandiosidade dessa glória de Deus. Meus queridos irmãos, o Senhor Jesus está vindo. Está às portas, diante de todos os sinais que estão diante de todos nós. As profecias praticamente todas cumpridas. O homem do maligno dia após dia se manifesta, a corrupção humana aumenta, o paganismo se acrescenta e os cultos idólatras se multiplicam. A igreja que confessa Jesus, cada dia se torna mais idólatra. Quando entra o mês de dezembro, assustadoramente a idolatria domina
quase que 100% de todos os lares. Pastores não esclarecem a realidade disso tudo. E quando esclarecem, são zombados. Quando trazem à tona o significado pagão de tudo isso, parece que ele é o anticristo. Aceitamos qualquer fantasia, até coelho botando ovo. É uma aberração, é uma zombaria a ressurreição de Cristo, como também é uma zombaria o seu nascimento. Ele não deixou um dia certo, ele tem que nascer todos os dias no teu coração. Não é o caso disto para hoje, mas eu apenas tenho que dizer: prepare-se, o Senhor está às portas e nós teremos que comparecer diante dele. Que o Senhor abençoe e que os enriqueça com a sua bênção e seu amor. Tenha um bom dia e pense nisso.